Olá a todos vocês, sejam bem-vindos aqui ao meu vídeo e hoje eu vou falar sobre o dom de línguas. O que é dito na Bíblia como dom de línguas? Eu vou explicar o que a Bíblia diz agora. Como qualquer outro dom, o dom de línguas vem para edificar a igreja, como escrito em 2 Coríntios, capítulo 12 e capítulo 14. O foco do dom nunca é quem recebe o dom, ele sempre está ligado a serviço e edificação da igreja. Para identificar o verdadeiro dom de línguas, é necessário compreender primeiro o ensino bíblico sobre os dons espirituais. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 ao verso 11, Paulo esclarece que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e que eles são distribuídos pelo Espírito como lhe apraz, e que eles são sempre concedidos visando a um fim proveitoso. Esse fim pode ser a edificação do corpo de Cristo, como está escrito em Efésios capítulo 4 e verso 12, ou a capacitação dos cristãos para a proclamação do Evangelho, como está escrito em Atos capítulo 1, verso 8. O básico para a compreensão do dom de línguas é o conteúdo de 1 Coríntios capítulo 14. Nesse livro e nesse capítulo, Paulo procura corrigir algumas distorções sobre esse dom. O propósito essencialmente evangelístico desse dom é bem definido, não apenas na declaração de que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos, mas também no testemunho pessoal de Paulo ao falar: dou graças a Deus porque falam em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Se considerarmos atentamente a experiência dos discípulos no Pentecostes, registrada em Atos capítulo 2, verso 1 ao verso 13, nós percebemos que naquela ocasião estavam congregadas em Jerusalém pessoas de todas as nações debaixo do céu. Foi para proclamar o Evangelho nesse contexto específico que o Espírito Santo concedeu aos discípulos o verdadeiro dom de línguas. E o próprio texto bíblico confirma que cada pessoa presente no Pentecostes ouvia a mensagem em sua própria língua materna. A teoria de que o genuíno dom de língua se manifesta hoje em forma de língua estática, em forma de uma língua que não é atualmente falada por qualquer povo ou nação ou país, isso carece de fundamento bíblico. As várias alusões na versão Almeida Revista Corrigida, quando fala línguas estranhas, em 1 Coríntios capítulo 14, a palavra língua estranha não aparece como tais no texto original grego. A expressão no grego é utilizada simplesmente por línguas. Por outro lado, a tentativa de identificar as modernas manifestações de línguas estáticas como sendo línguas dos anjos, de 1 Coríntios capítulo 13, verso 1, não é sancionada pelas Escrituras. Todas as vezes que os anjos bons falaram com os seres humanos, eles fizeram na própria língua das pessoas com quais eles estavam se comunicando. Isso você pode ver em Gênesis capítulo 18 e capítulo 19, Daniel capítulo 9, verso 21 ao verso 27, Lucas capítulo 1, verso 11 ao verso 20, Lucas capítulo 26, verso 38, Lucas capítulo 2, verso 8 ao verso 15, Atos capítulo 12, verso 6 ao verso 8, e Apocalipse capítulo 22, verso 8 e 9. Creio, portanto, que nem todos os pretensos dons de línguas são de origem divina. O verdadeiro dom de línguas é concedido pelo Espírito Santo, não para a exaltação pessoal de um indivíduo diante da igreja ou de uma comunidade, mas sim para suprir uma necessidade existente. O recebimento desse dom leva a pessoa a falar em uma genuína língua de nação, no caso um idioma, e esse idioma deve ser desconhecido para a pessoa, e sempre com um propósito evangelístico. Espero que todos tenham entendido o meu ponto e obrigado por assistir. Se inscreve no canal, me segue no Instagram e tchau!